Bom dia. Mais uma vez, deixar aqui uma palavrinha que está no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12. Vamos falar um pouquinho sobre o pecado. Aqui diz assim: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? Somos todos pecadores. Somos todos falhos. A palavra de Deus disse que se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Somos todos pecadores e falhos. A Bíblia disse que não há um homem justo sobre a face da terra. Não há um homem que não peque. Ontem, eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque ontem eu vi um outro vídeo de um rapaz que disse que ele estava na igreja, que ele participava das coisas da igreja e que ele estava ali. Aí quando descobriu algo dele, a igreja afastou ele e as pessoas afastaram dele. E ele contando, eu não vi o vídeo todo, mas o que eu vi, eu fiquei tão triste, tão aborrecida, que eu penso assim, dentro da igreja, quem que não peca? Quem que não peca? Aquelas pessoas que sobem no altar são pecadoras, são falhas, porque a palavra de Deus diz que não há um homem justo sobre a face da terra. Aqui disse que eu faço o que eu não quero. Eu sei, um dia eu também era dessa forma. Eu fazia, não estou dizendo que eu não sou, eu sou pecadora. Mas o pecado não habita em mim, porque eu não deixo. Todas as vezes que acontece algo que eu fiz, que eu vi que isso não agradou o coração de Deus, logo, em seguida, eu já me arrependo. Então, o certo é você arrepender das coisas erradas. Porque, por mais criança que nós somos, a gente sabe quando a coisa é errada. Ontem eu vi uma outra reportagem de 4 crianças que entrou num posto de saúde e destruiu o posto de saúde. Criança de 6, 7, 11, 10 anos. A criança de 6 anos hoje, ela já sabe ler. Ela já aprende a ler. Aprendeu a ler, acabou. E hoje a internet está acabando com os nossos filhos. Acabando. Porque a mãe deixa o celular na mão de uma criança de 1 ano para que essa criança dê sossego. E ali, qualquer coisa, porque às vezes eu não entendo muito dessa vida de internet virtual que nós estamos vivendo. E eu tô com meu celular novo. Eu esbarro e aparece coisas. Se a minha filha não me socorrer, eu fico o dia inteiro sem ele, porque esbarrei em uma coisa que eu não queria. Então,
o celular é uma arma na mão de uma criança. Depois eu vi uma reportagem de outros jovens armando para fazer a mesma coisa que foi feito numa escola aí, para entrar e matar. Isso é tudo internet. Então, mas eu acho assim, vamos voltar no rapaz da igreja. A igreja é um hospital. A igreja é um hospital. Quando você está doente, carnalmente falando, uma dor, um problema, você vai para o hospital para fazer uma cirurgia, para tomar um remédio, para internar, para tomar soro, para tomar sangue, enfim, hospital, médico. Mas quando é espiritual, você vai para onde? Para a igreja. O pastor, abaixo de Deus, ele é o doutor, ele é o médico da igreja. Os diáconos, as irmãzinhas, as líderes, enfim, os irmãos que estão ali há mais tempo, são tudo enfermeiros e técnicos de enfermagem no mundo espiritual. Mas se chega uma pessoa com um problema mais grave, espiritualmente falando, dentro da igreja, aonde a Bíblia, tô falando a Bíblia, condena, onde Deus condena, porque o único que pode condenar, julgar, condenar é Deus. E não adianta dizer, mas Deus não condena. Condena. Deus condena, Deus mata, Deus julga. E vai chegar um dia que essas pessoas que não obedecem à palavra de Deus vão todas pagar pelos seus erros. Isso é bíblico. Isso não é eu que estou falando. Porque às vezes a pessoa usa muito assim, mas Deus ele é amor. Deus é amor. Tanto que ele enviou o seu filho para morrer, para derramar todo o seu sangue por amor de nós. Porque se não fosse Jesus ter vindo aqui, ter derramado todo o seu sangue, o que seria de mim? O que seria de nós? Tem hora que eu paro e penso assim, meu Deus, se eu não tivesse conhecido a palavra de Deus, se eu não tivesse conhecido, o que seria de mim hoje? Muitas das vezes eu tô numa festa de aniversário de família e eu bagunço muito. Faço todo mundo rir. As minhas irmãs viram assim, gente, se Ivani não fosse crente. Eu me pergunto, o que seria de mim se eu não fosse crente? O que seria de mim se eu não tivesse isso aqui na minha mão? O que seria de mim se eu não passasse a ler? Porque eu leio, eu busco, eu leio. Se eu falo é porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu leio a Bíblia. Eu não falo de religião, eu não falo de placa de igreja, eu estou falando a palavra. A palavra de Deus é o alimento, é cura. Se você quer um manual de instrução para a sua vida, em todos os sentidos, leia a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Tem coisa aqui que você dá vontade de comer, engolir, de tão maravilhoso que é. E a Bíblia nos ensina. Então o que eu quero dizer é o seguinte. O que uma igreja tem que fazer quando chega alguém ali que está com um problema espiritual? É abraçar. É ler a Bíblia com ele. É fazer com que a palavra de Deus entre na cabeça dele hoje. Fazer a palavra de Deus entrar na cabeça de um jovem de 17 anos. Não é fácil, não. Eu vejo pastores falando assim, porque o pai tem domínio sobre a vida do filho, o pai tem que arrastar o filho para a igreja, o pai tem domínio. Não tem. Não tem. Se o rapaz ou a moça não tiver cabeça para querer, o pai não vai conseguir levar e fazer com que ele entenda a palavra de Deus. Eu falo porque eu sou testemunha disso dentro da minha casa. Eu oro, faço jejum, eu falo, tô sempre falando e não é fácil fazer a verdade de Deus entrar no coração e na mente
dos nossos jovens, porque eles não concordam com a Bíblia. Eles não concordam. Eles usam essa frase: Deus é amor. Eu faço o que eu quero. Eu tenho, uma vez, um rapaz virou para mim e falou assim: mas e o livre-arbítrio? Eu falei: o livre-arbítrio vai te levar para o inferno. É simples. É simples. O livre-arbítrio vai fazer você perder sua salvação. Porque eu sei que existe o livre-arbítrio. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ouvindo esses dias, eu ligo a televisão, e esses dias eu liguei a televisão, e eu sou muito assim de parar quando eu ligo e vejo que quem tá ali falando, eu gostei. Tá dentro da Bíblia. Um padre. E esse padre falou tanto no meu coração. Ele falou que a gente cria o pecado dentro de casa. Como? Deixando nossos filhos guardar cigarro, deixando nossos filhos fumar dentro de casa, deixando nossos filhos beber dentro de casa. Aqui em casa, a última festa que eu fiz aqui na minha casa foi os meus 54 anos. Que eu fiz em novembro, agora dia 18. Acabou. Aqui em casa não vai ter mais festa. Não quero. Por quê? Porque eu não concordo com a bebida. Eu não concordo com bebedeira. Mas, de 1000 da minha família, 2 concorda comigo. 3. 2 concorda comigo. E aí? Para não ter problema, para não ter briga, para não ter chateação, acabou. Na minha casa não tem festa mais. E se eu for na festa de alguém, vou lá, tchau, obrigado. Porque já eu não faço parte disso mais. Ah, você não é pecadora? Sou. Sou pecadora, mas igual eu já disse, tem uma diferença entre eu ser pecadora e eu estar no pecado. Eu sou pecadora, mas eu não vivo no pecado. O problema não é eu ser pecadora. O problema é eu deixar o pecado habitar em mim. É eu deixar que as coisas erradas que eu gosto e que eu quero para satisfazer a minha carne, eu praticar. É a prática. Porque a palavra de Deus disse: os pensamentos vai e vão. A nossa cabeça é muito mais do que um computador. Os pensamentos vai e vem. Por mais cristã que eu seja, ainda vem pensamentos. O que eu tenho que fazer? Afastar os pensamentos da minha mente. Mas tem pessoas que os pensamentos vêm e gosta. Ela gosta. O que ela faz? Ela pensa e pratica. O problema é praticar. É praticar. Tudo que eu faço para satisfazer a minha carne, que eu faço, eu estou errando. Não estou falando de comida, de água, de suco, de comida. Porque a Bíblia fala que a única coisa que não é vaidade, debaixo do céu, acima da terra, é comer, se alimentar. Não com glutonaria, que fala, né? Comer, não tá com fome, tá comendo, né? Que eu já vi história de pessoas. Eu trabalhei numa casa, uma época, que a menina, ela comia tanto, e ela era magrinha, mas ela comia, da época ela ia no banheiro e vomitava tudo que ela comia, e voltava a comer de novo, e vomitava. Então isso é pecado. É comer na medida certa para satisfazer a minha fome. É beber na medida certa. Água não, água você pode beber à vontade, que a água faz bem, né? Mas eu tô dizendo quando eu faço algo para me sentir na carne. O prazer, aquele prazer na carne, né? Então tudo que eu faço para sentir prazer na carne é pecado. E eu digo que às vezes as pessoas falam que
Deus, ele é injusto, que a palavra é muito dura, que as coisas que a gente lê na Bíblia, o que a gente fala, que isso não está de acordo com um Deus tão maravilhoso. As pessoas falam isso, mas as pessoas falam porque não lê. Porque se as pessoas lê a Bíblia, eles vão ver que eles estão errados. Tem um conhecido meu que estava discutindo comigo sobre as coisas erradas. E ele falou duas coisas erradas e que ele, não, mas isso não é pecado, isso não está na Bíblia, isso não é pecado, porque eu vou te mostrar na Bíblia. Abri a Bíblia e li para ele. Não, aliás, falei com ele para ele ler. Leia aqui para mim. Ele leu. Agora vai, que hoje nós temos o Google, né? Eu tenho um dicionário grosso que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu já tá com 27 anos que eu leio Bíblia, que eu tô na caminhada. E eu tinha um dicionário para as palavras difíceis. E aí o que eu fiz? Eu falei com ele, nós estávamos falando sobre Sodoma e Gomorra. Nós estávamos falando. E ele discutindo comigo que aonde está na Bíblia? Eu fui, mostrei para ele onde estava na Bíblia, várias partes que estavam na Bíblia. Eu falei com ele Romanos, Coríntios, Levítico, foi esses três. E falei para ele, li Romanos para ele, não entendeu, eu expliquei. Em Coríntios, ele também falou, mas aonde que tá? Eu falei, então, vai no Google. Procura no Google o que é sodomia. Ele procurou, não, agora sim. E teve outra coisa lá que ele falou, que como que a gente poderia dizer que sabe para onde vão as pessoas. Porque a Bíblia fala que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu já preguei isso aqui. Aí ele, mas aonde que tá isso? Eu falei, eu te mostro. Eu vou te mostrar só um. E você vai ler. Lê a parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas 16, 19. Concordou. Então, o negócio é a gente saber explicar, saber conversar. Não é expulsar, não é condenar, não é julgar, porque um dia eu também fui. As pessoas têm maneira de falar, pecou tanto, fez tanta coisa errada e hoje é santa. Hoje eu sou. Santa significa separado para Deus. Hoje eu sou separada. Hoje eu sou. E eu tenho que fazer de tudo para que eu possa dar bom testemunho para os meus vizinhos, para as minhas filhas, para a minha família. Hoje eu sou separada. O que eu fazia eu não faço mais. Tá na Bíblia. O que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que prostituía não prostitui mais. A partir da hora que você conhece Jesus, a sua vida tem que mudar. Conheceu Jesus, você não pode voltar pelo mesmo caminho. Já viu a história dos 3 reis magos que foram lá quando Jesus nasceu em Belém, que eles foram ao encontro de Jesus? O que aconteceu? Eles não voltaram pelo mesmo caminho. Eles mudaram de caminho. Conheceu Jesus, você tem que mudar. Conheceu Jesus, as práticas erradas têm que sair da sua vida. O seu modo de falar tem que mudar. O seu jeito de ser tem que mudar. As pessoas, no começo, a minha família, no começo, é chata, é enjoada, no começo vai pensar assim, mas depois, com carinho, sem julgamento, você vai mostrando para as pessoas, para a sua família, que você está certa. Porque o que eu quero é no dia do juízo final, eu acredito na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna com Deus. Sabe quando Deus disse vida e vida em abundância? A vida eterna não é aqui não. A vida eterna não é aqui, é com Deus. E eu acredito nessa vida eterna. E o que eu estou fazendo hoje, me renunciando às coisas, o pecado, eu estou renunciando, para quê? Para mim ter uma vida eterna com Deus. E para mim servir de exemplo, para que as pessoas possam vir comigo. Não julgue, não condene, não coloque de lado aquela pessoa que está cometendo atos errados. Traga ela para junto de ti, ore por ela, pede a Deus por ela.
Eu tenho uma lista de nome, tá ali, ó, em cima do rádio. Tá ali em cima do rádio. Eu coloco oração e eu tô sempre ali orando pelas pessoas. Tem um monte de nome. E eu tô sempre de joelho orando pelas pessoas. E quando eu falo e escuto. Eu falo e escuto. Porque eu tenho orado pela minha família, pelas minhas filhas, pelo meu neto, pelos meus sobrinhos, pelas minhas irmãs, para que um dia todos venham entender e falar a mesma língua. Porque a palavra de Deus é clara quando Jesus disse que todo joelho se dobrará. No céu, na terra e embaixo da terra. Embaixo da terra, sabe o que é? É o inferno. Embaixo da terra é o inferno. Até os demônios vão se dobrar diante dele e dizer que ele é o Senhor. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Porque ele foi um anjo de luz. Os anjos caídos, todos, sabem quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o dono da vida e o dono da morte. Ele é Deus de amor? É, mas ele é Deus consumidor, fogo consumidor. Ele é fogo. Vou deixar para vocês essa palavra. E que vocês possam fazer uso da Bíblia. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar agora cada jovem, cada criança. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar agora em cada casa que esse vídeo vai ser ouvido. Assim como na minha casa, eu necessito da misericórdia de Deus. Eu sei que a sua casa também necessita da misericórdia de Deus. E eu peço agora o Espírito Santo de Deus, que ele possa entrar na sua casa e alcançar os seus filhos, o seu esposo, alcançar toda a sua família. E que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.